testando. Ah, não, fica bem melhor. Fica bem melhor. Não sei se vocês já perceberam, provavelmente sim, mas quando eu fico muito afastada nessa câmera, meio que desfoca. E aí fica estranho. É que como não dá pra ver no visor, eu não consigo perceber. Na hora que eu edito, eu percebo. Aí, ó, eu vou vindo pra cá, ó como ela foca. Ó como a qualidade é boa. Ó como dá pra ver todas as minhas espinhas. E a minha sobrancelha que eu preciso fazer. Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a um Pergunte para a Ali, depois de não sei quanto tempo. Eu prometi fazer esse Pergunte para a Ali aqui pra vocês, eu tinha falado que a gente ia fazer no Update Vlog. E hoje a gente finalmente vai fazer. Nosso Pergunte para a Ali vai ser sobre questões e dúvidas sobre o hipismo. Então, como eu não sou muito bom em fazer introduções e já quero começar logo o vídeo, eu já vou começar lendo a primeira pergunta. Primeira pergunta, que não é bem uma pergunta, mas beleza. Caroline Maplekin. Eu ainda não entendi bem como funciona a mudança de mão. Bom, eu vou tentar explicar do meu jeito como é que funciona basicamente a mudança de mão. Quando o cavalo galopa, ele basicamente galopa assim, usando as quatro patas dele. Tenta imaginar. Digamos que esse cavalo está galopando para o lado esquerdo, então ele vai usar o posterior esquerdo dele, o posterior direito dele juntamente com o anterior esquerdo dele, então eles vão bater ao mesmo tempo no chão. Posterior esquerdo, posterior direito, anterior esquerdo e por último o que a gente chama de mão, né? Que é a mão principal, o que diz a mão do cavalo, que é o anterior esquerdo. Então no caso ele estaria na mão esquerda, galopando pro lado esquerdo. Quando você quer fazer uma mudança de mão, quando o cavalo precisa mudar esse galope dele, que é a mudança de mão, ele precisa inverter a forma como ele vai galopar, né? Como ele vai se apoiar no chão e assim deixar a espádua mais alta sempre para dentro da pista, que é a mão dele. Quando a gente vai fazer essa mudança de mão, a gente apoia a rédea de fora do cavalo, encurva ele um pouquinho para dentro e dá um sinal para ele como se fosse partir ao galope de novo. Então esse sinal vai ser enviado com a perna de fora no cavalo, né? A gente vai encurvar ele, apoiar a rédea de fora, levantar um pouco a mão, dar o sinal na barriga dele com a perna de fora para fazer ele inverter o galope pro lado que a gente vai, que agora no caso seria o lado direito. E aí ele vai fazer essa mudança. Ele vai colocar a mão de fora dele um pouquinho mais para dentro, o posterior de fora dele também um pouco mais para dentro e começar a galopar ao contrário. Então agora o posterior esquerdo vai ser o primeiro que vai bater no chão, depois vai ser o posterior direito juntamente com o anterior esquerdo e depois, por último, a mão direita, e aí ele trocou pra, mão direita. Vou colocar um vídeo aqui pra vocês terem uma pequena noção do que eu tô falando. Ele vai estar galopando pra um lado e depois ele vai fazer e mudou pro outro galope. Pra sempre a gente manter a espádua do cavalo mais alta pra dentro da pista. Isso faz ele ter mais equilíbrio e, melhor nas curvas. Ana Bandeira, você acha mais certo ter alguma experiência no hipismo e comprar um cavalo ou comprar um cavalo e aprender com ele? Eu acho mais certo você já ter uma boa experiência no hipismo e aí você decidir comprar um cavalo quando você não pode mais montar os cavalos da escolinha. Não pode, entre aspas. Se você tem condições de sair da escolinha, saltar 90, 1,10 m e seguir adiante, aí é hora de você comprar um cavalo. Antes disso, eu acho um pouco inútil. Porque assim, primeiro você está aprendendo e você precisa aprender com um cavalo que já sabe, senão não vai dar muito certo, né? O cavalo precisa te ensinar. Por exemplo, como você vai aprender a fazer uma mudança de mão, que era o que a gente estava falando, em um cavalo que não sabe fazer uma mudança de mão? Não vai dar muito certo. Então eu acho que é bom você ter uma boa experiência para você buscar um cavalo, porque aí você já vai saber que tipo de cavalo que você gosta, o que você busca no cavalo, você vai poder montar o cavalo, sentir o cavalo, saber o que o cavalo sabe e saber se ele serve para você. Óbvio que eu sempre recomendo ter alguém mais experiente que você te ajudando a escolher um cavalo, seja seu professor, seja alguém que conhece de criações de cavalo. Pode me ajudar como não mover a perna para frente no trote elevado? Olha, tem uma coisa que eu chamo que, assim, eu não sei direito como você tá montando, Alice, mas motivos que eu acho que você tá movendo demais a sua perna. Você pode estar usando o estribo demais. A gente precisa dosar quanto a gente usa o joelho, o estribo e a panturrilha para ficar bem firme no cavalo. O estribo, ele é o louro do estribo, né? Ele é mole, ele é um couro. Então, se você aperta demais, se você pisa demais, sendo ele mole, ele vai para frente. Pode ser que você não esteja usando tanto o seu joelho e a sua panturrilha para sua perna ficar presa. Então,
dosa melhor o quanto você usa o seu joelho e a sua panturrilha e tenta pisar um pouco menos no estribo. Também tem uma coisa que eu chamo de chair sit, que pode estar sendo seu problema. Muitas pessoas que têm chair sit, as pernas se mexem. O que é o chair sit? É uma coisa que é um termo usado em inglês, é usado mais no adestramento, mas eu geralmente uso isso para avaliar a minha postura. O chair sit é a postura de cadeira, como diz, né? Sentado de cadeira, o chair sit. É quando você tá sentado aqui e aí você coloca a sua coxa para frente e sua perna vem aqui. Então você tá sentado como se fosse uma cadeira. É errado fazer isso no hipismo. O certo é você estar reto, completamente reto. Sua perna... Eu vou colocar uma foto de um chair sit e uma foto de uma pessoa sentada da forma certa aqui no cavalo, só para vocês terem uma noção da diferença. Se você tá sentado da forma chair sit, provavelmente a sua perna vai se mexer, porque aí você não vai conseguir usar muito a sua panturrilha. Então, provavelmente, quando você for levantar o seu corpo, você vai empurrar a perna para frente, porque você tá nessa posição um pouco mais deitada. Então é isso, dosa um pouco mais o quanto você usa a sua batata da perna, sua panturrilha e o seu joelho, e também presta atenção se você não tá sentada da forma chair sit. Helena Boaventura: quando há um obstáculo, o cavalo salta sozinho ou é a gente que dá a indicação? É os dois. Assim, muita gente me pergunta se é a gente que faz o cavalo saltar ou o cavalo que salta sozinho. O cavalo salta sozinho, mas a gente indica pra ele, mostra pra ele e faz ele saltar. Se você solta as rédeas e vai na frente de um obstáculo, o cavalo não vai saltar. A minoria dos cavalos vai saltar. Se a gente não tá fazendo nada, se ele tem a opção de parar ou sair, ele vai sair. Os cavalos, assim, eles não saltam por livre, espontânea vontade, a não ser que eles não tenham outra saída. Então, no hipismo, a gente precisa sempre se concentrar em estar com a impulsão ideal para ele conseguir saltar, achar a distância ideal para ele sair do chão, para ele conseguir saltar, tá com um bom apoio, uma boa velocidade, para ele não ter para onde correr. Pra tá tudo tão certo que ele não vai sair. O cavalo vai saltar sozinho, mas a gente tem que estar tudo perfeito antes do salto. A gente tem que preparar até chegar o salto. Chegou no salto, tá tudo certo, aí ele vai saltar sozinho. Mas só se tiver tudo perfeito. Impulsão, velocidade, distância e apoio. E aí ele salta. Mas é a gente indica pra ele também, né? Tem a indicação na frente do salto. Se você faz tudo isso, mas chega no obstáculo e não dá eu não sei explicar. A gente faz um negócio em cima do cavalo lá e fala salte cavalo, só que com o corpo, óbvio. E aí ele vai lá e salta. É basicamente assim. Luísa Vieira dos Santos: por que você acha que é tão difícil pegar o jeito para melhorar a nossa equitação? Eu não acho que é difícil pegar o jeito. Eu acho que vai do quanto você quer se empenhar, o quanto você ama e o quanto você estuda fora das pistas. Uma coisa que eu faço muito é estudar fora das pistas. Eu faço a minha aula, eu chego em casa, eu assisto a minha aula, porque os vídeos que gravam de mim montando não são somente pro YouTube. Eu uso eles principalmente para saber se a minha postura tá boa, o que eu tô fazendo de errado e o que eu tenho que melhorar. Eu uso eles muito para isso. E também eu estudo bastante. Opa, eu tô fazendo um negócio errado? Vamos perguntar por que eu tô fazendo isso errado, como que eu posso melhorar isso, como é o jeito certo, e vamos ver na internet outras pessoas montando, né? Outras pessoas que são, assim, uma inspiração, ver como é que eles montam, ver o que eles fazem. Leio bastante livros de equitação. Então, pegar o jeito do hipismo vai de cada pessoa, vai do empenho de cada pessoa. Giovana Santana: como saber se você está trotando ou galopando na mão certa em cima do cavalo? Trotar na mão certa. O trote do cavalo, ele é um trote em diagonal. E a certa é a de fora. Nem vem com discussão, por favor. Já teve muita treta nesse canal por causa disso. A mão certa é trotar na mão de fora, beleza? Então, quando você vai estar trotando, você tá seguindo a cerca, você vai olhar a mão que tá mais perto da cerca, que é a mão de fora da pista. Quando a espada do cavalo levantar, você vai levantar. Quando ela descer, você vai descer. É assim. E é basicamente isso. Você vai sempre trotar na mão de fora. Eu lembro por que a gente faz isso. Tem alguma coisa a ver com o equilíbrio do cavalo e não sentar na espada dele na hora da curva, pra ele não cair sobre as espadas. Mas faltou eu ler um pouquinho mais pra falar pra vocês. O galope na mão certa, tem muitas pessoas que acham isso um pouco mais difícil, porque em cima do cavalo você não consegue perceber direito. Hoje em dia eu percebo, o cavalo saiu na mão errada, eu já sei, já paro, já começo de novo, beleza. Mas quando você tá começando, é bem difícil você saber mesmo, eu entendo, relaxa. Primeiro, você vai ter que tentar pedir o galope o mais certo possível, encurvar o cavalo pro lado que você quer sair, pedir com a mão de fora, com a perna de fora, usar a mão de fora pra, né, ele não olhar pra fora, sempre tentar fazer ele sair o mais certo possível.
E se você ainda não consegue saber pelo corpo se você tá galopando no galope certo, pergunta pra alguém. Ou dá uma olhadinha assim se a mão que tá mais alta, né, a espádua dele que tá indo mais à frente, é a mão de dentro da pista. Às vezes eu dava uma olhadinha, às vezes eu perguntava pro meu professor, mas isso é quando você tá começando, porque com o tempo o cavalo começa a galopar e você já sabe, é uma coisa incrível, você já sente todas as patas dele batendo no chão, você sabe exatamente onde elas estão batendo e qual tá batendo primeiro. É um negócio assim maravilhoso. Giovana Santana, mais uma vez, saltar um walkser é a mesma coisa que saltar uma vertical da mesma altura? Qual a diferença de um walkser para uma paralela? Beleza, e tem mais uma pergunta. Para o salto ficar bom, depende do cavalo ou do cavaleiro? Vamos começar pela primeira pergunta. Saltar um walkser é a mesma coisa que saltar uma vertical da mesma altura? Então, na vertical, você pode sair um pouquinho mais de longe, né? A distância dela é um pouquinho mais longe para o cavalo fazer uma parábola bonitinha. Quando você vai saltar um walkser, não é que muda assim, a gente sempre fala que é a mesma coisa. Muda um pouquinho a distância? Muda. A gente aproxima um pouquinho a distância? Sim. Porque por ser um walkser, né, a vertical tá aqui, um walkser são os dois aqui. Walkser é assim, na verdade, né? Vindo daqui, a saída dele é mais alta. Por ser um walkser um pouquinho mais largo, a parábola do cavalo vai ter que ser maior. Então, você vai ter que aproximar um pouquinho essa distância para o cavalo conseguir cobrir essa largura. Essa é a única diferença. Qual a diferença de um walkser para uma paralela? Foi o que eu acabei de dizer agora. Uma paralela, os obstáculos estão exatamente retinhos assim, não sei se vai dar pra ver. Eles estão assim, ó, retinhos. Em um walkser, a saída é mais alta. Essa é a diferença. Então, um walkser ele tá uns 1 ou 2 furos mais altos e uma paralela é como a gente vê um negócio assim que chama ruas paralelas. São ruas que estão ali paralelamente. A gente tem que pensar nessa palavra, paralelamente. E um walkser é um pouquinho mais alto. Última pergunta, para o salto ficar bom, depende do cavalo ou do cavaleiro? Depende mais do cavaleiro do que do cavalo, na verdade, porque é aquilo, para o salto ficar bom você tem que estar tudo certo. Impulsão, velocidade, apoio, distância. Então, se chegou com isso tudo certo no obstáculo, é só você fazer a postura do salto, né, não atrapalhar no cavalo, conseguir fazer a postura certinha para o cavalo, né, dar a parábola dele. Então, tem uns cavalos que tem um salto assim meio desconfortável? Tem, mas acho que isso não é questão. E a gente tá em obras de novo, por isso dos barulhos, tá, gente? Pro salto ficar bom, eu acho que é mais o cavaleiro mesmo. Por isso que refugos, faltas, é tudo culpa do cavaleiro. A gente não pode culpar o cavalo por causa disso, porque quem chegou no obstáculo, quem indicou o que é pra fazer, foi o cavaleiro. João Pedro, quanto em média está a mensalidade de uma hípica? Você precisa pesquisar. Isso vai depender muito do lugar. Sociedades hípicas são mais caras. Por exemplo, nem me perguntem o valor de Sociedade Hípica Paulista e Sociedade Hípica Santa Amaro. Primeiro que eu não sei, segundo que, né, eu já acho que é um pouquinho caro. Tem muitas hípicas por aí que são pequenas, afastadas, mas que tem cavalos e professores bons. E essas são as melhores hípicas, os lugares que você tem que ir atrás, porque geralmente são os lugares onde tem os melhores valores. Quanto em média tá a mensalidade? O que eu posso te dizer? É que eu conheço lugares onde se paga R$500 a mensalidade e eu conheço lugares onde se paga R$500 uma aula avulsa. Então, é bem difícil, você tem que pesquisar mesmo, você tem que ir atrás das hípicas, decidir onde é o melhor lugar para você e o lugar mais barato. Juliana Calisto Reborn. As pessoas das hípicas que vão para todas as provas e tudo, os alunos têm chances de crescer nessa carreira e virarem profissionais? Não é bem que a hípica leva. Assim, a hípica leva os alunos, os cavalos da escola, mas quem tem, eu vou ser muito sincera nesse vídeo aqui, 100% sincerona. Quem tem chance de se tornar profissional é quem tem dinheiro. Esse esporte, infelizmente, é completamente movido pelo dinheiro. Eu me exaltei um pouco, fiquei um pouco brava, mil desculpas, meus senhores, mas isso é verdade. Porque para você se tornar um profissional, primeiro, você precisa ter um cavalo. Você precisa ter um cavalo, porque quando você tá na escola, os cavalos que você monta são divididos com outras pessoas. Esse cavalo não pode saltar tão alto, porque senão vai ser um esforço muito grande pra ele, tá certo? Beleza? Então você precisa ter o seu próprio cavalo, que vai ser treinado pelo seu professor uma vez ali, né? Treinado pelo seu professor e treinado com você, pra você também treinar com ele, se adaptar com ele e levar ele para as provas. Quando você vai para uma prova alta, geralmente os cavalos têm que saltar uma vez só. Se você vai para uma prova de 1,45, o cavalo vai saltar uma vez só com você. Imagina ter que dividir com 3, 4 pessoas, o cavalo não vai aguentar. A segunda pessoa já vai estar sofrendo com ele porque ele já vai estar cansado.
Então, você precisa ter um cavalo para começo de conversa, ou até mais de um cavalo, porque se você tiver problema com esse seu primeiro cavalo, você precisa ter uma reserva. Então, em segundo lugar, tem muitas provas que a inscrição é cara, é longe e o aluguel de um caminhão para levar um cavalo também continua sendo cara. Equipamentos para o cavalo é uma coisa assim que é muito caro, cuidados com o cavalo é muito caro, manter um cavalo em uma hípica é muito caro, todo esse tratamento, esse reza pro seu cavalo não ter nenhum problema, porque o veterinário... Então, basicamente, para você se tornar um profissional no hipismo, você precisa ter ali uma boa quantidade de dinheiro para investir nisso, para investir nos seus cavalos, em você e investir em competir. Então, vamos lá, próximo. Qual é o recorde mundial de hipismo? O recorde mundial do hipismo é 2,47? Me corrijam se eu estiver errada. Por que eu não pesquisei antes de fazer esse vídeo? Mas eu acho que é 2,47. E eu vou colocar aqui as informações, tá? Quem fez o salto, onde é que foi, qual foi a altura, quando e qual foi o cavalo. E foi a Maria Júlia Duarte que fez essa pergunta. Ok. Pamela Cali, não dá pra ler. Ali, cavalo manga larga serve pra saltar? E quarto de milha? Você sabe algum lugar que ensina cross country? Cavalo manga larga serve pra saltar? Não é assim, não tem muito raça que serve pra saltar. Claro que a gente busca aqueles cavalos grandes, fortes, pra saltar alto. Mas se a gente tá falando de saltar ali até 1 metro, qualquer cavalo salta até 1 metro. Se você pega um cavalo e treina ele, e ensina ele a saltar, ele vai saltar de boa, qualquer cavalo, seja manga larga ou quarto de milha. E não, eu infelizmente não conheço lugares onde se ensina cross country. Eu gosto dessa modalidade, eu não faria porque é perigoso, mas eu gosto bastante. Ali Horses perguntou, na sua opinião, as mudanças de mão são necessárias que todos os cavalos saibam fazer, independente se é do hipismo western, de sítio ou de qualquer outra coisa? E 2, sela de adestramento serve para salto e de salto serve para adestramento? Vamos começar pela primeira pergunta. As mudanças de mão, na minha opinião, são necessárias sim, sabe? É uma coisa assim que ajuda. Você entrar numa curva fechada na mão errada, a chance do cavalo tropeçar e escorregar são grandes. Então eu acho que até mesmo, principalmente, num tambor. Eu não entendo muito, tá? Mas eu penso assim, quando você tá ali virando um tambor, é bom que o cavalo esteja na mão certa pra ele conseguir se equilibrar. Se ele tá na mão errada, a chance dele escorregar naquela curva fechada e rápida é muito grande. No hipismo, a mesma coisa, no cross country, a mesma coisa. E no adestramento, né, ele tem que... Não é nem mão certa e mão errada, é o que o exercício tá pedindo. Então, é isso aí. A segunda pergunta, sela de adestramento serve pra salto e de salto serve pra adestramento? Olha, eu nunca saltei com uma sela de adestramento, mas eu acho que, assim, se você não tem outra opção, eu acho que você até consegue. E a sela de salto até que serve pro adestramento, porque não tem, assim, uma diferença tão grande, ou é eu que não entendo muito da diferença, assim, tão grande. E eu já fiz um pouquinho de adestramento, porque vocês sabem que lá na hípica a gente tem um adestramento básico, e geralmente a gente faz em sala de salto, então dá pra fazer todos os movimentos mesmo. É que, assim, as celas específicas pra cada modalidade é pra facilitar, pra deixar mais confortável, pra você conseguir fazer melhores exercícios, aplicar mais ali a sua perna. Mas é questão de conforto, é questão de, sabe, moldando. É a mesma coisa que você andar de bicicleta na rua, sem nada, e andar de bicicleta de capacete, joelheira, tornozeleira, cotoveleira, tudo mais, sabe? É uma questão mais de segurança e conforto. Quem foi a Ali Horses. Ali Horses? Ali Horses, minha xará? Ela de novo perguntou, você acha que montar a pelo melhora a equitação? Olha, eu acho que faz você ter um pouco mais de equilíbrio, assim, eu acho. Mas eu acho um pouco desconfortável você montar a pelo, porque você tá bem em cima da coluna do cavalo. Então, se o seu assento não é tão bom, você ficar pulando ali, deve doer bastante. A Bárbara Souza perguntou, eu tenho medo de saltar há muito tempo e quero mudar isso. Você tem alguma dica? Acho que você tem que colocar algumas frases na sua cabeça, sabe? Se você tem medo de saltar porque você caiu ou aconteceu algum acidente, coloca na sua cabeça que isso não vai acontecer de novo, sabe? Ou tenta, eu não sei se ajuda no caso do hipismo, mas tenta falar com algum psicólogo por causa disso. Os psicólogos ajudam bastante em muita coisa, eu tenho visto isso ultimamente. Eu também ia em psicólogos, então eles me ajudavam. Não por causa do hipismo, mas eu ia em psicólogos e tal. Então tenta conversar sobre isso, tenta ir aos poucos, sabe? Não se força a saltar, vai tudo no seu tempo, pega um cavalo que você confia e salta só quando você estiver pronta. Salta quando você tiver 100% de certeza que você consegue. E aí vai indo tudo certo. Lulu Horses Games Bombo. Hipismo é bom? É muito difícil? Como é? É muito fácil o cavalo ser bravo assim?
amo muito horses e hipismo é minha paixão e os cavalos. Hipismo é bom. Hipismo faz bem, sabe? Até a equitação em si, não precisa nem ser salto, não precisa nem ser nenhuma modalidade de hipismo. A equitação em si é bom, montar o cavalo faz bem. Todo esse movimento, assim, a gente já vê vários casos, é por isso que existe a ecoterapia. Vários casos de crianças com algum tipo de paralisia cerebral que melhoram bastante com a equitação, sabe? Por causa do contato do cavalo, do contato com o cavalo, do movimento também, que mexe com o nosso corpo, assim, mexe com o nosso cérebro. É uma ótima fisioterapia para muitas pessoas. O hipismo é difícil, sim, é difícil pra caramba. Você precisa ali ter uma concentração muito grande, um empenho muito grande, você precisa pegar as coisas assim muito rápido. Eu já vou mostrar pra vocês um negócio, tá? Eu lembrei agora aqui e eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Mas hipismo é bom, é difícil dependendo do ponto de vista. Pra mim não é difícil, por quê? Porque eu amo. Então, é fácil, porque é legal estudar. Então, tipo, é difícil acertar a distância. É difícil isso, mas você estuda. É igual prova, matemática. Matemática é difícil, mas se você estuda, passa a ser fácil. É mais ou menos assim. Como que é? Como que é o hipismo? Como é que eu explico como é o hipismo? Eu acho que é até estranho explicar como é o hipismo. Bom, é basicamente o que você vê, sabe? Você monta o cavalo, só que o legal é que muita gente vê de fora e acha que é super fácil. E, na verdade, na cabeça do cavaleiro, você tá gritando por dentro. E são 1000 coisas que passam ao mesmo tempo, quando você tá pensando em 1000 coisas diferentes que você tá tendo que fazer ao mesmo tempo pra fazer todos os saltos saírem melhores possíveis. Você tá pensando na impulsão, no apoio, na velocidade, na distância. Vou repetir isso o vídeo inteiro, porque são os pontos principais da equitação. É muito fácil o cavalo ser bravo assim? Não. A minoria dos cavalos é bravo, sabe? Não é, os cavalos não são bravos naturalmente. Alguma coisa deixa o cavalo bravo. Então, cavalos não são assim bravos naturalmente. Tem muita gente que acha isso. Tem muita gente que tem medo de montar cavalo porque tem medo que você vai montar o cavalo e o cavalo vai sair correndo. Isso depende de cavalo para cavalo, de como ele foi treinado, mas geralmente no hipismo a maioria dos cavalos é bem mansa. Tipo o Ícaro, por exemplo, ele é tão manso, mas tão manso que eu preciso usar espora, porque ele é manso até que chega a ser preguiçoso. Francisca Silva, que dica darias para um cavaleiro iniciante? Para um cavaleiro iniciante, eu indico você estudar bastante, pesquisar bastante, assistir bastante vídeos, ter uma pessoa que grava você montando em momentos específicos, tipo, quero ver como eu tô trotando, quero ver como eu tô galopando, quero ver como eu tô saltando, só pra ver a minha posição e tal, se tá tudo certo. Seguir as dicas do seu professor, escutar tudo que ele fala, pesquisar como que se faz tal coisa pra saber se você tá fazendo certo. Tenta até se comparar. A gente fala que se comparar é ruim, mas comparar o seu apoio com o apoio de uma pessoa mais experiente, tipo, aquela pessoa faz o apoio certinho, olha pra ela e vê se o seu tá igual. Se não tiver, se você tem acesso a essa pessoa, até pergunta pra ela, olha, como é que você faz isso, aquilo. A questão é pesquisar, estudar, treinar, e é isso aí. E sempre escutar seu professor, que é muito importante. Eu ainda não entendi como dar lances pra cada salto, ou sei lá. Bom, os lances, a gente pega eles assim também na prática, mas é um pouquinho... É até que fácil, eu vou ver se eu consigo explicar aqui pra você. Quando um cavalo galopa, aquilo que eu falei, né, dos posteriores, dos anteriores, cada vez que ele faz aquele movimento, é um galão. Quando ele faz aquele movimento dentro de uma linha, tem um obstáculo, tem uma linha reta, às vezes um pouquinho torta assim, uma linha reta, e aí tem um outro obstáculo, isso aqui é uma linha. Dentro desses dois saltos é uma linha. Dentro dela, a gente tem que contar os lances da saída do obstáculo. O cavalo pula, ele pisa no chão. O próximo lance é o primeiro. E daí você vai contando os próximos até o último lance, até você sair pro salto, pra você saltar. Esses são os lances. Como é que você conta? Você conta cada galão dentro da linha, então são os lances da linha. Eles variam ali de 3,5 metros a 4 metros. É uma coisa assim, vai depender do tamanho do cavalo, do tamanho do galão do seu cavalo, né? O quanto ele cobre de terreno. Então esse vai ser o galão do cavalo. Quando o professor fala assim, olha gente, vamos fazer uma linha de 5 lances. Quer dizer que você vai saltar o obstáculo, pisar no chão e contar a partir do primeiro lance que ele der. Então você vai saltar, saltou, pisou, próximo. 1, 2, 3, 4, 5, saiu. Isso é uma linha de 5 lances. Ali, vai ser sempre esses 5 lances? Você vai entrar e contar? Não. Isso vai depender do seu ritmo, óbvio. Então, se você entrar rápido demais e você tá contando e no terceiro lance você viu, ai, ficou muito longe, ficou muito perto, é uma coisa que acontece com iniciantes. Você entrar, contar, tá muito longe, tá muito perto. E aí você vai ter que decidir o que você vai fazer na hora.
Se você vai avançar e fazer o cavalo cobrir para 4 lances, ou se você vai tentar voltar e fazer o seu cavalo, né, voltar para 6 lances. Tô ensinando um negócio errado? Não. Tô ensinando um negócio que a gente faz quando a gente é iniciante, né? Que é começar a contar, ver o que vai dar e depois a gente toma alguma decisão. É ruim para cavalos que refugam, sim. Se o seu cavalo tem um histórico de que refuga, é ruim você voltar na frente do obstáculo. Porque, poxa, o que ele vai pensar? Eu tô indo em direção ao obstáculo e você tá pedindo pra eu parar? Então não é pra eu soltar? Então eu vou ficar aqui mesmo, certo? Certo. Quando você é mais experiente nessa questão de linhas e de lanças, você vai entrar dentro do obstáculo e você vai ter noção do quanto o seu cavalo cobre, qual é o tamanho do galão dele. Você vai olhar pra frente e você vai basicamente ver os lances desenhados no chão. Então você vai empurrar o suficiente ou voltar o suficiente para os lances entrarem certinhos. O ideal é isso, você ter essa noção na sua cabeça, você empurrar para os lances que você quer ou voltar, dependendo do seu ritmo, e tentar ali colocar os lances certos, né, os 5 lances que o seu professor falou, ou ajustar a linha simplesmente para a saída, né, para o último obstáculo, fica bom. Uma coisa que todo professor fala, errou a entrada, vai errar a saída. Para isso não acontecer, você precisa tomar uma decisão dentro desses lances. Se você errou a entrada porque estava muito embaixo, volta para o próximo lance ficar certo ou avança, né, dependendo do seu ritmo. E eu acho que é isso, eu acho que eu consegui explicar. Ali Horses, mais uma vez, qual a idade mínima para se saltar uma Olimpíada? Eu não sei se tem idade mínima para se saltar uma Olimpíada, na verdade. Vamos ver. Primeiro eu vou fazer uma pergunta assim, ó. Qual a idade mínima para se participar das Olimpíadas? Tá bom. A partir do próximo Mundial, a idade mínima para o feminino é de 14 anos e para o masculino de 15 anos de idade. Ok, então 14 e 15 anos você pode competir numa Olimpíada. Só que o que estamos falando aqui? Provavelmente de ginastas, que que praticam desde os 3 anos de idade. Na equitação, é muito tempo para você saltar no nível olímpico. Com 15 anos você não vai estar saltando 1,60. Ah, mas eu tenho 14 e eu saltando isolado de 1,60. Beleza, mas você não vai estar no nível olímpico com 14, 15 anos. Eu conheço um cavaleiro, vejo na TV, um cavaleiro chamado Bertrand Allen, que ele tem 21 anos e ele monta no Global Champions Tour, que é ali prova 5 estrelas, de 1,60 m. Então, eu vou dizer mais ou menos que, tipo, uns 20 anos, porque eu tenho essa base, né, dele, que é o cavaleiro mais novo. Mas eu acho que vai muito de quando você chega a estar apto para saltar o nível olímpico. Se você está apto para fazer uma pista, se você tem os cavalos, se você tem instrução, se você tem tudo pronto para saltar em nível olímpico, você vai. Jenny Dark Horses. Com quantos centímetros começa a pessoa a aprender a saltar? É 40 centímetros? Olha, não, na verdade você sempre começa passando nos cavaletes, vai passar em uma barra que tem ali no chão. Aí a gente começa, passou, colocou a distância na varinha do chão, colocou. Não tá desequilibrando, porque o cavalo dá um tranquinho quando ele passa em cima da varinha do chão. A gente já tá com meia hora de vídeo? Jesus Cristo! Tem poucas perguntas, vai dar tempo. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longe, mas vamos lá. Longo, mas vamos lá. Então, depois, quando a pessoa já tá conseguindo, vai subindo, sabe? O primeiro furo não é 40 centímetros, então dá pra ficar até mais baixinho que isso. Mas você começa do nada mesmo, você começa da vara no chão, literalmente. Me perdi aqui nas perguntas. Stars of Darkness. Eu sei que é difícil quando você aprende de uma forma, mas tem que reconstruir de outra forma tudo isso. Mas quando, por exemplo, você faz hipismo western e acha tendo que mudar para hipismo clássico, a reconstrução é mais difícil ou é a mesma? Tem uma diferença sim entre hipismo clássico e hipismo western, até o jeito de segurar a rédea. Principalmente, o que foi mais difícil para mim foi o pé, no começo. Eu fiz 3 tambores dos 9 aos 12 anos e depois eu fui pro hipismo. Então 9, 10, 11, 12 foram 3 anos de 3 tambores. E o seu pé ficava ali dentro do estribo, né? Tipo lá no fundo, lá no que a gente chama de degrau da bota. Que não sei por que você fazia isso. Então, vai depender do quanto você consegue mudar na sua cabeça. Vai depender do quanto você consegue ver, tipo, opa, tava no western, agora tô no clássico, agora é diferente. Então você precisa, né, mudar, é como se fosse outra matéria. Você tava em português, agora você vai pra matemática. Mariana Chaves, pra qual
a andadura mais importante do hipismo? O passo, o trote ou o galope? Todas as andaduras são importantes. Todas as andaduras são importantes. Não tem tipo, qual que é a mais importante. O passo. A gente fala, o passo é só o cavalo andar. Não, tem muita coisa que a gente faz quando a gente tá andando na pista com o cavalo. Se você quiser aquecer o seu cavalo, se você quiser fazer um treinamento com o seu cavalo e ficar com ele ao passo por 40 minutos, você vai ver que ele vai sair dali suado, ele vai sair ali de fazer uma caminhada. Por exemplo, quando você tá ao passo com o cavalo, você tá começando o seu aquecimento, você tem que sempre tentar fazer o cavalo se soltar, relaxar, deixar ele bem solto, fazer a coluna dele se mexer, fazer ele, não é transpistar, porque transpistar é ele pisar com o posterior onde ele pisou com o anterior. Geralmente a gente pede que o cavalo vá até um pouco além disso. Pise com o posterior um pouco mais à frente de onde ele pisou com o anterior, porque aí ele tá mexendo bastante o corpo, tá mexendo bastante a coluna, os músculos, tudo, aí tá certinho. No trote, a gente já começa tentando colocar impulsão, fazer ele apoiar, ficar armadinho, que é o que eu geralmente tento fazer com o Hícaro. E o galope é a mesma coisa, impulsão, armadinho, se mexendo, tudo, sempre relaxado. A gente sempre procura o relaxamento, não é relaxamento, descontração. A descontração enquanto a gente tá aquecendo. E aí, um bom aquecimento em todas essas andaduras vai fazer a sua aula e bem. Última pergunta, Nanda Equestrian, como funciona esse negócio de ser federada? Fala um pouco sobre isso. Ser federada é você estar inscrita na federação. Seja a paulista de hipismo como eu tô, ou a mineira de hipismo, ou a de algum outro lugar. Acho que cada estado tem a sua federação de hipismo. Então significa você participar da federação. Você tá ali federada e poder participar das provas. Você tá... Bom, esse vídeo ficou absurdamente longo. Meu Deus. E eu espero não ter ficado muito tempo sem olhar pra câmera, porque hoje tá complicado. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês antes de encerrar o vídeo, venham comigo. Porque não vai dar certo se eu mostrar de outro jeito. Fechem os olhos. Tcharam! O que vocês acharam? Eu fiz hoje. Essa é a minha primeira tatuagem. Eu fiz uma fênix, ela tem um belo significado pra mim. É um pouco difícil de explicar, mas é um significado importante pra mim. Ai, ai. Vamos voltar vocês aqui pro tripé. Espero que o vídeo não... Eu ia falar, espero que o vídeo não pause, mas foi tarde demais. Bom, vocês estão de volta. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Desculpa pelo tamanho absurdamente longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante. Preciso que você seja inscrito aqui, beleza? Beleza. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal.